Bem-vindo ao canal Histórias Inspiradoras. O marido abandonou sua esposa e filha doente para ir com uma amante, e ainda criar os filhos dela. Alguns anos depois, ele viu sua filha em um hospital, acompanhado de seus 2 enteados que ele criou e deu tudo de si. Mas a vida tinha outros planos. Quando a filha segue em frente como uma mulher livre e independente, os enteados deste homem passam a ficar muito loucos pela integridade de seu padrasto após a mãe deles morrer. A filha obtém sucesso graças aos sacrifícios de sua mãe. Já o marido infiel vai ter uma surpresa desagradável. Fique comigo até o final. Leonardo e Maria eram um casal que se conheceram bem jovem em uma cafeteria. Neste local teve a primeira troca de olhares e ali iniciaram o seu relacionamento. Com 3 anos de relação, Leonardo e Maria foram para o altar, se casaram e eles foram felizes durante um longo tempo. Leonardo trabalhava em uma serralheria e assim obtinha o sustento para sua família. Já Maria era dona de casa e de vez em quando se arriscava em bicos de babás de crianças e diarista. Não demorou muito para que Maria ficasse grávida de Leonardo e nasceu uma linda menina que deram o nome de Ágata. A menina era a alegria daquele casal e viviam muito bem. Com o passar dos anos, Maria e Ágata tinham uma relação muito forte de mãe e filha, apesar de amar muito seus pais igualmente na sua visão. A aproximação de Ágata com sua mãe era bem mais forte, o que fez com que Maria quase não dava atenção ao seu marido. Isso começou a deixar Leonardo com ciúmes. Por mais que Leonardo se esforçasse em satisfazer os pedidos de sua filha e sua esposa, de início ele releva isso e viveu a sua vida normalmente. Mas quando Ágata completou seus 12 anos, o casal começou a brigar todos os dias e já não se davam muito bem. A pequena Ágata infelizmente era a única apanhada de toda essa confusão. E com o passar do tempo, Leonardo começou a chegar tarde do trabalho e já não dava mais atenção à sua filha e nem à sua esposa. Maria notava a indiferença de Leonardo com ela e sua filha. Era como se ele tivesse ressentimento das duas em não ser o centro das atenções na família e foi seguindo o tempo nessa situação. O que na verdade Maria não sabia, era que Leonardo estava tendo um caso com uma funcionária que era secretária na serralheria onde trabalhava de nome Calisto. Eles parecem muito apaixonados e parecem se dar muito bem um com o outro. Calisto em nenhum momento esconde nada do seu passado para Leonardo. Inclusive ela acaba apresentando ele para seus filhos, 2 meninos que foi fruto de uma relação fracassada chamado Simão e André. Seu ex-marido, pai dos seus filhos, era um canalha que batia nela e, tempos depois, o mandou para a cadeia por violência doméstica e ali mesmo na prisão, esse homem morreu em uma rebelião de presos. Leonardo e Calisto parecem se corresponder e ele ganha o afeto dos 2 filhos, aqueles meninos que, por incrível que pareça, parecem amar Leonardo e cada vez mais o homem se rende aos encantos daqueles 2 garotos e ele estava sentindo algo forte por Calisto e os filhos dela. A partir desse dia, Leonardo começou a sustentar a casa de Calisto e os filhos dela, comprava roupas, brinquedos, comida, todo o sustento que ele dava para sua família, ele passou para sua nova família. Calisto de fato estava gostando de Leonardo de verdade e na sua visão e dos filhos dela, ele era apenas um homem incompreendido na família errada. E mais adiante outro golpe iria acontecer para Maria. Sua filha estava sofrendo desmaios constantes, mas em um deles, a menina não sentiu mais suas pernas. Maria, desesperada, levou-sua para um hospital. O médico diagnosticou a menina com uma doença na coluna que a fazia ficar incapacitado de andar e sentir as pernas, mas a doença tinha tratamento e a menina poderia se curar. Desesperada, Maria vai direto para casa para pegar algumas coisas importantes e passar a noite no hospital. Ao chegar em casa, Maria vê Leonardo na casa muito mais cedo que de costume. Ela contou para o seu marido sobre o que aconteceu com sua filha, mas Leonardo não demonstrou o mínimo de sentimento de afeto ou desespero como um pai normalmente faria. Ele demonstrou indiferença e um olhar frio e disse: "Eu sinto muito. Se você quiser cuidar dessa menina, vá em frente." Elias: "Eu nem sei se essa menina é minha filha mesmo." Ao ouvir isso que seu marido Leonardo disse, Maria ficou petrificada com essas palavras e indignada disse: "Como você pode dizer um absurdo desses? É nossa filha. Isso que você disse é sem sentido." Naquele momento Leonardo decidiu assumir o jogo e contou que estava traindo Maria com uma amante que conheceu no seu trabalho, que iria se divorciar de Maria e seguir adiante com essa mulher.
Ele disse que já não amava mais a sua esposa. Aquilo foi como uma pedra caindo na cabeça de Maria e gritou com Leonardo: "Como você pode fazer isso? Abandonar a mim e a minha filha para ficar com uma mulher qualquer e ainda criar filhos bastardos que não são nada seus? Você é um canalha." Leonardo, indignado e com raiva, Leonardo disse: "Respeite a Calisto e esses meninos. Eles não têm culpa de nada. Eu estou tomando essa decisão. A Calisto e os filhos dela me fazem feliz e isso é o que importa. Eles são a minha família agora." O casal discutiu muito feio. Maria se recusa a dar o divórcio e não iria desistir do seu matrimônio. Mas Leonardo, esperto, disse para Maria: "O que é mais importante para você? Um matrimônio fracassado ou a sua filha em uma cadeira de rodas toda a vida? Escolhe agora. A sua filha ou esse casamento fracassado. Porque do contrário, não irei contribuir em nada no tratamento dessa garota. E ela vai te odiar muito." Maria ficou completamente perdida e ele disse que ajudaria no tratamento da filha. Em troca, teria que dar o divórcio. Sem alternativa e completamente encurralada, ela decidiu deixar o seu lado esposa de lado e pensou no mais importante, que era sua filha, e aceitou a proposta de dar o divórcio depois que a filha deles voltasse a andar. E a partir dali a relação dos dois acabou de vez. Leonardo naquele mesmo dia arrumou suas malas e começou a viver com sua amante e com os filhos dela. Mas como ele prometeu, ele ajudou no tratamento de sua filha e com muito tempo e dedicação. Sem a participação direta de Leonardo, que dava apenas o dinheiro para o tratamento da filha Ágata, a menina ficou curada da sua doença e voltou a sentir os movimentos das pernas. E depois disso, Leonardo cobrou a dívida que fez com Maria, e a mesma, muito ressentida com a traição e exigência de Leonardo, assina os papéis do divórcio. Leonardo não perdeu o seu tempo. O homem, muito feliz, propôs matrimônio a Calisto. Ele se casou rapidamente com sua amante, e Leonardo assumiu seus filhos Simão e André como fossem dele, e a partir desse dia, se dedicou por completo a Calisto e seus enteados. Maria estava muito amargurada com a sacanagem que Leonardo fez. Ela estava disposta a perdoar sua traição e recuperar sua família, mas o homem não se importou em chantagear com sua filha para desistir do matrimônio. Naquele momento, Maria se dedicou à sua filha e decidiu dar todo o seu amor para a menina. Mas quando Ágata pergunta pelo pai e queria ver ele, Maria decidiu falar a verdade para sua filha sem esconder nada. Para Maria, romantizar que seu pai saiu de casa por alguma razão era uma mentira. E mesmo que a menina criasse uma péssima imagem de seu pai, ela falou a verdade e não escondeu nada de sua filha. Inclusive mostrou para sua filha mensagens de textos salvas que ela descobriu no celular de seu pai. A menina de início não acreditou e pensou que a mãe estava mentindo para não deixar ver o pai dela. E então, para que não restasse dúvidas, ela mostrou as redes sociais de Leonardo, onde ele aparece feliz com Calisto e os filhos dela, e pousando como se fosse o pai do ano. Ágata ficou muito triste em saber que seu pai preferia uma amante e os filhos dela do que sua própria filha. Mas um dia inesperado, quando Ágata sai da escola e vai para casa, ela vê no caminho uma cafeteria e entra dentro para fazer uma refeição. Ela fica chocada em ver Leonardo dentro do local com Calisto e seus filhos Simão e André em um momento bem família. E com muita raiva, Ágata grita e diz: "Que bonito, paizinho, para passar o tempo com esses bastardos que não são nada seus e essa mulherzinha. Você fica com eles, mas para me ver e me dar atenção você não faz. Que bonito isso." Naquele momento, Leonardo com raiva diz: "Respeite a Calisto e os meus filhos. Eles não têm culpa de nada disso. Largue-se daqui e me deixe em paz. Não permitirei que ofenda minha esposa e nem os meus filhos." E Ágata, mais indignada ainda, disse: "E você ainda os defende? Que bonito! O paizão do ano! Que ironia da vida!" E aos gritos e muito furioso, Leonardo disse para Ágata: "Me deixe em paz, garota insolente. Já paguei o seu tratamento para voltar a andar. Agora fique com sua mãe e me deixe ser feliz com a minha família. Sua imbecil ingrata." Ágata, ao ouvir essas palavras, ela sai correndo e deixa aquela cafeteria. Leonardo e Calisto procuram acalmar o clima péssimo e voltam a curtir aquele momento em família, embora Calisto tenha se sentido ofendida com o barraco feito por Ágata. A menina, ao chegar à sua casa, conta tudo para sua mãe e a mesma ficou ali consolando Ágata. E naquele momento Maria disse para sua filha: "Fique tranquila.
Meu raio de sol, o seu pai que saiu perdendo. Não precisamos dele para seguir adiante. Vamos vencer, Deus nos ajudará. E com essas palavras, Ágata abraçou sua mãe. A partir dali, Maria deu um duro e tudo de si para que sua filha fosse alguém na vida. E após 15 anos, Ágata cresceu e se tornou uma linda mulher, com muito esforço e dedicação e muitos sacrifícios de Maria. Ágata se tornou uma médica e passou a atender pessoas e a fazer consultas. Ágata era muito respeitada e querida por todos. Ela era grata aos sacrifícios de sua mãe para com ela. E um dia inesperado no hospital, ela atende um paciente que estava em uma cadeira de rodas, acompanhada por 2 rapazes que não se afastaram do homem por nada. Ela reconheceu o homem que estava fazendo um tratamento de fisioterapia na clínica para voltar a andar, após sofrer um acidente. O homem era nada menos que Leonardo, o seu pai, e os 2 rapazes eram nada menos que Simão e André, os filhos de sua amante Calisto, que foi sua esposa, mas Leonardo não a reconheceu, pois tinha se passado 15 anos e ele nem sabia como era Ágata. 4 anos antes, Calisto tinha contraído uma doença terminal e morreu em consequência dessa doença. Leonardo e seus filhos, Simão e André, os 3 ficaram arrasados, especialmente Simão e André, que foram os mais afetados com a perda repentina da mãe deles e antes no leito de morte de sua mãe. Os jovens prometeram à sua mãe em vida que eles cuidariam de Leonardo, o homem que foi o amor da vida da mãe deles, e de fato Leonardo sofreu muito a perda de sua esposa. Mas ele nem imagina o que a vida faria para ele mais adiante. Os rapazes prometeram à sua mãe que cuidariam de seu padrasto, mesmo que eles tivessem que morrer para isso, e Leonardo ficou aos cuidados de seus enteados, os quais os amavam. Os 2 rapazes pareciam muito dedicados a ele, como se eles fossem 2 pessoas que não tinham apenas uma gratidão, mas uma devoção muito louca por Leonardo, que era para eles o seu pai, e nada mudaria isso. Acontece que desde crianças, eles tinham uma carência paterna e Leonardo foi a fonte de preenchimento do vazio que eles tinham, já que eles praticamente sofreram uma verdadeira lavagem cerebral de Leonardo e Calisto em sua criação, que os mantinham leais a Leonardo mesmo nessa situação, e se necessário os rapazes até morreriam por ele se isso fosse necessário. Eles sabiam da verdade que Leonardo tinha outra família antes deles, mas eles não se importavam com isso. Eles tinham a vantagem de ter um pai, na visão distorcida deles. Mesmo que não fosse de verdade, aqueles 2 de fato eram loucos por Leonardo, e se quisesse morrer por ele, eles morreriam, pois com a criação que tiveram dele e de Calisto, o amavam de forma louca. E Ágata, olhando aquela situação, disse: realmente, um verdadeiro pai para esses 2 bananas e um malvado comigo. Não sei como você conseguiu fazer esses 2 rapazes que não são nada para você serem tão devotados assim a ti. Sinto muita pena desses 2 idiotas que te veneram como se fosse um deus. Ágata viu aquela cena e ignorou completamente o seu pai, e decidiu que não faria nada contra ele, pois a própria vida já estava fazendo. Por um lado, Ágata não teria que carregar uma carga como Leonardo em suas costas, já que Simão e André estavam carregando por ela. Ela tinha gratidão por ter pagado seu tratamento para voltar a andar à custa do divórcio de sua mãe Maria. Maria foi a sua maior aliada e amiga, e tinha muita gratidão por ela. Algum tempo depois, Ágata saiu do seu plantão noturno e novamente viu na sua frente o seu pai acompanhado por seus 2 enteados. Teve uma troca de olhares. Dessa vez Leonardo reconheceu sua filha e ficou encarando a moça. Ele já estava andando, já que o seu tratamento tinha dado certo. Simão perguntou para Leonardo se estava tudo bem, mas o homem respondeu que não era nada e que eram para ele e seu irmão André ficarem tranquilos, que tudo estaria bem. E como 2 cães obedientes, os rapazes atenderam ao pedido de Leonardo. A situação para Ágata era de completa pena. Por um lado, Ágata até se sentiu aliviada de não estar ao lado de seu pai. Ser controlada como uma boneca de corda sem vontade própria e sem pensamento crítico seria ruim. Aqueles 2 meninos pareciam robôs controlados por Leonardo e por isso, Ágata não se importou. Com o tempo, Ágata conheceu um bom rapaz com quem casou, teve um casal de filhos e foi feliz. Cuidou de sua mãe e retribuiu todo o sacrifício dela para com sua amada mãe. Já Leonardo estava com seus enteados e ele viu que com o tempo, os 2 tinham muitos ciúmes dele, principalmente quando ele dizia que poderia casar de novo e eles não gostavam dessa ideia.
Simão e André afastaram qualquer mulher que se aproximasse dele. O sentimento de devoção que antes eles tinham por Leonardo se tornou um sentimento de posse e loucura obsessiva, e os dois rapazes ameaçavam abandonar Leonardo se ele se casasse. De novo, pior ainda, os rapazes ameaçavam tirar as suas próprias vidas se ele casasse novamente. Os dois enteados queriam Leonardo apenas para eles e nada mais. Via o fato seu padrasto ter outra mulher em sua vida como uma traição a eles e sua mãe, e eles não iriam permitir isso. Agora era Leonardo que era prisioneiro da vontade de seus enteados Simão e André. Os rapazes constantemente diziam que o amavam de forma bem radical, louca, obsessiva e emocionada, e por amá-lo, eles não deixariam que nenhuma mulher roubasse o lugar de sua mãe, e que Leonardo pertencia a eles como seu pai eternamente de corpo e alma. Simão, o mais velho, com um olhar sorridente expressando loucura e obsessão, disse para Leonardo: "O Senhor é o nosso pai. Te amamos muito. Paizinho, o Senhor só precisa de mim e do meu irmão e mais nada. Vamos zelar pela memória da nossa mãe e pelo Senhor sempre. Juramos a nossa mãe no seu leito de morte. Já que você foi o amor da vida da nossa mãe, nós cuidaremos do Senhor e vamos cumprir a nossa promessa." E seu irmão André completa com o mesmo sorriso e olhar de loucura e obsessão: "Papai, vamos sempre cuidar de você. Você agora é tudo o que temos. Meu irmão e eu vamos te proteger sempre, até com nossas vidas, se necessário. Nós somos uma família e meu irmão Simão e eu somos o suficiente para o Senhor e mais nada. Nós te amamos muito e vamos sempre estar aqui para o Senhor, papai." E muito trêmulo e demonstrando medo, Leonardo retrucou: "Tudo bem, meus queridos filhos. O papai aqui também ama muito vocês. E vou estar aqui sempre. Pela minha querida Calisto. Vou ficar com vocês sempre, meus queridos filhinhos." Os dois abraçaram Leonardo, e o homem recebeu o abraço de seus enteados, mas muito apreensivo e ao mesmo tempo parecia demonstrar medo dos seus filhos que criou. O feitiço virou contra o feiticeiro, pois os ciúmes de seus enteados se tornaram algo doentio, e não deixariam seu padrasto seguir adiante com nenhuma mulher, pois queriam zelar pela memória de Calisto, a mãe deles, e manter Leonardo intacto para eles era essencial. Agora era ele que estava prisioneiro de seus enteados. O amor que eles tinham agora tinha virado obsessão e loucura. E Leonardo, temendo ficar sem o apoio de seus enteados ou que Simão e André atentassem contra as próprias vidas, pois Leonardo tinha deixado tudo por eles e Calisto. Tudo leva a crer que os dois rapazes Simão e André surtaram com a morte da mãe deles, e agora iriam ver em Leonardo todo o pilar e sentido para suas vidas. Leonardo agora era o único sentido e propósito que eles tinham para viver. Era como se a vida e o destino tivessem tirado o livre-arbítrio de Simão e André de suas almas e colocassem uma única diretriz: serem apegados eternamente a Leonardo. E Leonardo se viu obrigado a aceitar a exigência de seus filhos postiços e prometeu que só se dedicaria a eles por toda a sua vida, se ao menos os rapazes o deixassem trabalhar para continuar mantendo-os e a casa. Com essas palavras, os dois rapazes aceitaram e Leonardo voltou a ter o controle sobre eles, pois o medo de abandono ficou evidente ou suicídio dos jovens. O homem chorava de desespero com a superproteção de seus enteados com ele, mas se submetia mesmo com medo, porque os amava. Uma grande ironia: o homem amava dois jovens, não eram nada para ele, mas não amava sua filha Ágata. Praticamente Leonardo criou dois jovens emocionalmente grudados nele, e mesmo obedientes a seu padrasto, eles não deixavam Leonardo sozinho por nada, nem mesmo para tomar um banho. Eles o vigiavam 24 horas por dia, 7 dias por semana, até no seu trabalho, eles o levavam e buscavam pessoalmente. Leonardo não tinha mais uma vida pessoal própria e nem mesmo privacidade. Mas as esquisitices de Simão e André não paravam por aí. Os rapazes até colocaram suas camas no quarto de seu padrasto só para ficar perto dele e dormir ao lado dele. Aquilo era exagerado demais. Às vezes, quando Leonardo estava no quarto trancado sozinho, ou no escritório fazendo o seu trabalho da empresa onde ganhava o seu sustento e mantinha sua casa e seus enteados, sempre ao abrir a porta, ele tomava um baita susto quando via Simão, André ou dois na porta aguardado o padrasto dele sair para ficar junto dele.
Leonardo se recuperava desses sustos e logo consolava os jovens e procurava não deixar os rapazes apreensivos. Leonardo ficou com medo das atitudes de seus enteados, mas acabou aceitando isso sem muita escolha, já que Leonardo gostava deles e os amava muito, um amor distorcido, mas os amava. De fato, Leonardo criou 2 filhos fiéis dispostos a tudo por ele, mas ao mesmo tempo obsessivos e ciumentos que não o largaria por nada. Um ambiente de paranoia e loucura se criou naquela família. Um homem adulto com mais de 40 anos, morando com medo de 2 jovens rapazes loucos de amor de filhos por ele. Leonardo estava preso a seus 2 enteados para sempre. Uma atmosfera de medo, claustrofobia e insegurança tomou conta da vida desse padrasto que criou os filhos de sua amada Calisto. Leonardo demorou para notar que tinha criado 2 crianças grandes dependentes dele pela vida toda e não 2 homens adultos. Bem diferente de Maria, que criou Ágata com amor, carinho, educação e moldou para seguir em frente e para encarar os desafios da vida e do destino. Leonardo tinha feito a sua própria prisão sem muros. Ele não tinha escapatória. Já Ágata estava firme e forte com sua família e nunca soube da situação de seu pai nas mãos de seus enteados. Ágata decidiu deixar o pai de lado em sua prisão sem muros e se concentrou na sua família e sua amada mãe Maria, sendo grata por tudo que fez por ela. Ágata mais adiante recebeu uma nomeação por seu trabalho no campo da medicina e como agradecimento, Ágata disse: "Eu dedico esse prêmio à minha mãe, Maria, a mulher que foi o meu pai e mãe e que foi a base fundamental do meu desenvolvimento. Do meu pai, nada tenho a dizer, porque ele desapareceu fazendo há mais de 15 anos. Mas minha mãe está aqui e isso é o mais importante. Assim como meu marido e meus filhos." E todos aplaudiram Ágata com muita alegria na sua palestra. Ela abraçou seu marido, seus filhos e sua amada mãe Maria, e seguiram adiante em suas jornadas. E em paralelo, Leonardo estava seguindo sua vida, prisioneiro de seus enteados e lidando com a situação dos jovens que já demonstravam sinais claros de loucura. Mas por amor a Calisto, Leonardo aceitou o seu destino de ficar ao lado dos filhos de sua falecida esposa e cuidou deles. Aceitou se submeter às vontades de seus enteados, pois os 2 mesmos instáveis psicologicamente, eles tratavam Leonardo como se fosse um rei e dando carinho a ele, o que fazia ao padrasto esquecer o medo e opressão dos rapazes por um breve momento e se acostumou com isso. Leonardo de fato conseguiu o que queria, mas também obteve a sua fatura. Mas para ele, era melhor estar cuidando de 2 jovens loucos e instáveis emocionalmente do que estar com sua ex-mulher Maria e sua filha Ágata. Leonardo preferiu esse castigo do que dar atenção à sua filha Ágata. No fundo do coração, Leonardo acreditava que os jovens tinham medo de perdê-lo e que Simão e André queriam passar todo o tempo possível com ele e se o amavam insanamente como os rapazes diziam, eles não lhe fariam nenhum mal. E aceitou essa situação sem questionar os seus enteados e resolveu viver com a instabilidade psicológica e emocional dos jovens rapazes. Esse foi o castigo que a vida deu para Leonardo. Ser o eterno responsável por cuidar dos filhos dementes da sua falecida amante. Leonardo queria ser o centro das atenções em sua família, finalmente conseguiu o que queria, mas de uma maneira bem inusitada e diferente. Aqueles que tanto querem alguma coisa, a recebe. Mas também essa troca pode custar muito caro e as surpresas podem vir no momento que menos imaginamos e de uma forma bem inusitada. Gostou da história? Compartilhe e deixe seu like e se inscreva no canal e ative as notificações, isso é muito importante para o canal. Obrigada por ter chegado até aqui. Até a próxima história!